Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Vamos falar de transporte público. Duas paralisações deixaram o usuário do transporte coletivo de Itajaí inseguro. A prefeitura teve que acionar transporte emergencial e os vereadores montaram uma comissão para discutir o transporte público de Itajaí. Mas qual o futuro? Como que o usuário agora vai ter essa segurança? E também como que o município vai implantar aí um transporte público de qualidade que atenda aos anseios da população. Aqui no estúdio eu vou conversar com o vereador Rubens Angioletti e também com o vereador Marcelo Werner, que estão nessa comissão especial do transporte coletivo. Obrigado pela presença de vocês, obrigado Rubens, obrigado Marcelo. Marcelo, eu li lá que a comunicação me mandou que você que propôs, né, essa comissão especial do transporte coletivo, né? O que essa comissão se propõe a discutir, Marcelo? Realmente esse futuro do transporte público de Itajaí? Eu agradeço o convite, com alegria que a gente está aqui na TV Univale, principalmente levando à nossa comunidade um pouco de esclarecimento nesse tema tão espinhoso, com complexidade enorme de resolução. Almir, só para colocar, no meu primeiro dia de mandato, meu primeiro ofício do mandato foi oficiando a empresa sobre as questões de como ela estava operando na cidade, né? Então, no primeiro mandato eu já presidi uma CPE, a qual, com o resultado final no relatório, submetemos ao Tribunal do Estado de Santa Catarina, a qual acatou também uma ação civil pública nossa, anulando esse edital. Então, é uma matéria que a gente vem debatendo há bastante tempo, embora o meu desejo é que isso tudo já pudesse ter tido solução. Então, a CPE, essa segunda CPE, no segundo mandato, a qual tem eu como presidente, o vereador Rubens está aqui ao meu lado como vice-presidente, o vereador Robson, relator, e o vereador Calinho e o vereador Lapa são membros dessa comissão. Ela tem o objetivo de acompanhar toda essa problemática, desde a elaboração do edital, desde as questões de greve nós tivemos envolvido, já fizemos alteração da lei orgânica do município, uma lei complexa de ser alterada porque precisa de quórum qualificado, fizemos inúmeras reuniões, audiências. Então a comissão ela participou da tratativa, embora no primeiro momento os colaboradores não permitiram, mas a gente sempre esteve junto ali acompanhando as questões de greve, participei de todas as reuniões representando a comissão no momento de crise junto à prefeitura municipal, né, no Paço Municipal, buscando de alguma forma, dentro daquele momento complexo, resolver os problemas, mas a comissão tem esse objetivo. Foi realizada uma audiência pública, muito embora as pessoas podem ter um sentimento que essa audiência não traz frutos, mas traz. Para nós, ela demonstrou aquilo que a comissão já havia identificado. Existe um problema de comunicação, existe um interesse diferenciado de tempo e de timing das coisas, a Câmara acelerada em dar resolução, o Poder Executivo tem amarras, tem dificuldades, né? Quando a gente fala do transporte público, nós temos que falar de toda a complexidade que está em torno disso. Não só a empresa que está operando o sistema, mas toda a condição também de operacionalidade, né? Hoje nós não temos um corredor adequado para ônibus, os nossos terminais, em reuniões, nós tivemos reunião com o engenheiro Alexandre Pegorim, que foi o responsável pelo modelo logístico do Sistema Integrado Itajaí. Ele relatou para nós que o terminal da Ressacada não era para estar ali. Era para estar onde eu e o vereador Rubens sempre tivemos o entendimento, mesmo de forma empírica, mas nós tínhamos o entendimento que esse terminal tinha que estar lá na Itaipava, para atender a comunidade da Itaipava e fazer um entroncamento. Então, para ser sério nessa resposta, né, já que se alongando um pouquinho, a comissão tem esse desejo, né, de poder estar junto com a comunidade, defendendo os anseios da comunidade e cobrando do Executivo celeridade na resolução desse problema. Pois é, Rubens, o vereador até falou assim, o terminal da Ressacada deveria estar na Itaipava, né, vocês que vêm dos bairros lá, da zona rural, né, o pessoal, além do pessoal do perímetro urbano, o pessoal lá da zona rural é o que mais sofre também
com essa defasagem do transporte público, né, Rubens? Isso, Almeri. Muito obrigado, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui na TV Univale falando de um assunto tão complexo e tão polêmico, né? E é muito bom a gente debater sobre isso, como já falou o vereador Marcelo, porque muitas vezes as pessoas observam de fora, inclusive eu, antes de ser vereador, também observava de fora e tinha uma visão do sistema de transporte público. E quando você passa a participar das reuniões, ouvir mais, você começa a ver a complexidade, né? Basta ver, Almeri, que nós hoje na comissão estamos em busca de uma cidade que tenha o porte de Itajaí, que seja exemplo no transporte público. Nós não estamos encontrando, pela dificuldade. São vários os fatores. Você vê que até a comida em quilo, que de 10 anos para cá houve uma expansão muito grande, porque a economia nossa melhorou uma época, então as pessoas não iam mais em casa almoçar meio-dia, elas estavam almoçando próximo ao local de trabalho. E até isso retira o usuário do sistema. E quando você retira o usuário do sistema, a passagem tende a aumentar, porque todo o sistema do transporte, o ônibus, a manutenção, os abrigos de passageiro, os funcionários, tudo é colocado numa planilha, é visto quanto custa e dividido pelo número de usuários. Aí é que está o problema. Hoje a empresa alega, a atual empresa, que já prestou uma época um bom serviço para o município, mas de uns anos para cá o serviço vem caindo cada vez mais, ela alega diversos fatores que levaram a diminuir o número de usuários. E essa diminuição no número de usuários levou a empresa a não ter mais lucro para se manter. E aí até uma outra dificuldade para a prefeitura é conseguir encontrar hoje uma empresa que queira substituir a Coletivo. Então, veja como é complexo. As pessoas na rua dizem, nós fizemos uma audiência pública pela primeira vez na história de Itajaí, a comissão chamou para si a responsabilidade, fizemos uma audiência pública onde estava a empresa, estavam as autoridades e as pessoas que participaram puderam pergunta-resposta ao vivo, ou seja, sempre se falou que tinha que abrir a caixa preta, que tinha que se falar, nós fizemos isso, a comissão fez isso. Mas veja que a complexidade do assunto, ela é muito grande. O vereador Marcelo falou, a prefeitura não fez os corredores de ônibus. Nós de automóvel já ficamos no congestionamento, às vezes não conseguimos cumprir o nosso horário. Você imagina um ônibus, se não tem o corredor. Veja, Almeri, que até um abrigo de passageiro, quando não tem, ele não faz mal só para o passageiro. Ele prejudica até a empresa, porque se a empresa contrata um motorista novo, como é que o motorista novo vai saber onde são as paradas? Então, envolve muita coisa. E aí, nós estamos agora trabalhando na nossa função de legislador, que é auxiliar o município, o executivo. Precisa mudar a lei? Precisa. Mudamos. O que mais que precisa? Precisa acompanhar, descobrir como é que funciona, cobrar do município, celeridade nas coisas. Essa é a nossa função na comissão como legisladores. Agora, executar, contratar a empresa, como vai funcionar, é um dever na nossa lei orgânica do município que o município tem que cumprir. Ou ele mesmo faz e presta o serviço do transporte, ou ele pode delegar a terceiros fazerem. Mas é responsabilidade do executivo. Agora, qual é, na realidade, a contrapartida que o município dá a uma empresa como essa? Por exemplo, nos jornais saíram, né, que a empresa pediu uma dotação orçamentária ao município. Qual é a responsabilidade do município? Bom, se você olhar, a prefeitura, ela é a responsável por oferecer o transporte coletivo. Ela pode conceder isso a outras empresas. As empresas vão ter o seu lucro nas passagens, no uso das passagens. Ocorre é que as empresas estão alegando de que do jeito que está Itajaí hoje, elas não têm lucro. Então aí elas pedem subsídio à prefeitura para a prefeitura bancar uma parte e elas então conseguir prestar esse serviço. Eu vou deixar para o vereador Marcelo responder essa, só quero voltar na resposta do colega com referência ao terminal no interior de Itajaí. Nas nossas próprias andanças lá, Almeri, no interior da cidade, nós observamos que a cidade de Itajaí ela tem muitas ruas estreitas, ruas de chão batido, ruas estreitas. E nessas ruas, muitos ônibus normais não entram.
E quando eles entram, eles vão só até um pedaço e voltam porque não tem como manobrar o ônibus. Então aquele povo lá do final não é atendido. Aí a nossa proposta, o vereador Marcelo sempre teve a ideia, antes inclusive da eleição, de que tivesse vans atendendo no interior de Itajaí. E nós tivemos a proposta também de micro-ônibus no interior e o terminal de passageiro no interior. Por quê? Porque nós estamos pensando em Itajaí lá na frente, como você falou, né? O transporte do futuro. Um ônibus articulado, grande, em ordem, com manutenção, não igual ao que aconteceu em São José, que o ônibus partiu do meio, né? O ônibus pegar aqui na cidade, leva quem quer ir para o interior até um terminal na Itaipava. De lá saem micro-ônibus e vans para distribuir esse pessoal para o interior. Então essa é uma das nossas propostas. Mas o subsídio eu deixo ao vereador Marcelo, que está mais inteirado até juridicamente da questão. É legal, Marcelo, o subsídio? Na verdade, Almeida, nós vamos ter que aprofundar esse debate. O subsídio é legal, ele pode ser repassado. Para nós recordarmos dentro de uma cronologia, para a comunidade ter conhecimento, a empresa hoje que opera o sistema, ela solicitou ao poder público, o concedente, no caso de Itajaí, o executivo, R$500 mil para, de alguma forma, sanear economicamente a empresa mensalmente, todos os meses. A prefeitura fez um levantamento nas planilhas e ofereceu 152 mil e alguns centavos e mais 30 mil para manutenção dos terminais. A empresa não concordou e judicializou, levou tudo ao Ministério Público. Hoje tem 2 demandas contra o município pedindo indenizações vultuosas. Então, o próprio Ministério Público determinou que o Poder Executivo de Itajaí não pode mais, de alguma forma, passar dinheiro para coletivo, para a empresa que opera o sistema. Outras empresas analisaram essa planilha também, avaliaram o sistema para que eles pudessem estar operando na cidade, e nós temos algumas empresas que solicitaram 350 mil. Então o senhor percebe que tem bastante divergência nessa planilha, e o que a Prefeitura oferece nesse primeiro momento, e me parece que está bastante adiantado, para alguma empresa, é que a empresa vem para o município, opera o sistema, a Prefeitura com seus fiscais vai acompanhar e apresentando essa diferença, o município vai indenizar os 60 dias que a empresa operou e vai franquear esse valor para os próximos meses, né, num contrato emergencial. Lembrando que o que for acontecer agora, ele está dentro de um cenário diferenciado, que é emergencial, até o município contratar um órgão que se chama LabTrans, que está dentro da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, que vai sim elaborar um estudo bem complexo, bem aprofundado, com várias questões, e desse estudo sair um edital onde possa no futuro ter uma licitação e uma empresa vencer dentro dos parâmetros, das regras bem estabelecidas, né? Garantindo acessibilidade, garantindo que esses ônibus possam operar do Limoeiro à Praia Brava, da Santa Regina a Cabeçudas, garantindo os horários, garantindo então uma série de fatores que é dentro desse estudo que vai poder ser elaborado e uma empresa definitivamente operar o sistema. O que for acontecer agora nos próximos meses é de forma emergencial. E também, para que a comunidade tenha conhecimento, em setembro, uma decisão do Tribunal do Estado de Santa Catarina desobriga a empresa coletiva a operar em Itajaí. O edital que foi elaborado em 2006 foi tendencioso, favoreceu a empresa, a Prefeitura respondeu por isso, então está cancelado o edital e o contrato. Em setembro, a empresa pode parar de operar o sistema e o município de Itajaí vai ter que pagar R$10 mil diário de multa, porque também ainda não elaborou esse edital. Então, são muitas coisas que estão ligadas a esse problema extremamente complexo. Mas nós temos que enfrentar, né? Eu falo que é complicado, não no sentido de desanimarmos, pelo contrário. Essa complexidade ela precisa ser superada com celeridade. Passaram-se muito tempo, o Poder Executivo falhou muito, então espero que agora eles consigam, nós, enquanto Executivo, estamos correndo. E esperamos que nós, enquanto Legislativo, esperamos que o Executivo também possa ter o mesmo ritmo, porque a população de Itajaí sofre e nós não podemos ficar diariamente ameaçados por greves, né? Todo mês ter essa condição, embora a greve dos colaboradores da empresa coletiva é legítima, é algo legal, temos que entender que eles também não podem ficar sem salário, mas o que nós não podemos aceitar é que todos os meses a população de Itajaí possa sofrer com esse trabalho de péssima qualidade. É bom lembrar também, Almeri, que com relação à greve dos funcionários da Coletivo,
é uma causa, é uma relação ali de empregador e empregado, né? Então ela foge ao alcance nosso, é uma questão trabalhista, que eles têm que resolver com a justiça trabalhista, né? Embora que a comissão se colocou à disposição, tentamos participar de algumas reuniões, mas por decisão do próprio sindicato não autorizaram que a gente, né, de alguma forma, contribuísse com esse debate. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Rubens e com o Marcelo a respeito desse assunto que é tão importante aí para o usuário do transporte público, né, coletivo, para você que embora tenha carro e queira deixar o carro na garagem, né, ser mais sustentável e andar com o transporte coletivo também possa ter aí uma luz aí no fim desse túnel. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto é importante e diz respeito a você, usuário do transporte coletivo de Itajaí, que é realmente a situação do transporte coletivo na cidade. Eu converso aqui no estúdio com o vereador Marcelo Werner e também com o vereador Rubens Angioletti, que fazem parte da Comissão Especial do Transporte Coletivo, né? Que foi implantada aí por causa dessa questão, desse problema aí do transporte coletivo, 2 paralisações que deixaram literalmente o usuário na mão. Marcelo, você falou no primeiro bloco do levantamento, né, do laboratório do Labtrans da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai fazer esse estudo, né? Mas de momento, assim, a curto prazo, o prefeito havia falado de uma empresa de Curitiba que tinha interesse. Como é que está essa situação? As informações que tenho e compartilhei com a comissão é que realmente está bem avançado essa condição. Eu acredito que até setembro, é uma opinião minha, enquanto a decisão não trazer efeitos para a empresa, vai se condicionar o sistema dessa forma. Penso que em setembro, quando a empresa não tem mais a obrigação de operar o sistema na cidade, deve-se efetuar aí um contrato emergencial com essa empresa ou com outras, né? Tem outras empresas também interessadas, mas nós temos alguns problemas, né? Por exemplo, assim, o valor do cartão SIM, que já foi um valor debitado na empresa que opera o sistema. Ela vai devolver, não vai devolver? Aos colaboradores dessa empresa, a empresa nova vai absorver esses colaboradores? A empresa vai adquirir essa ou vai operar? Então, assim, tem algumas coisas ainda que estão sendo trabalhadas do ponto de vista comercial, entre os empresários. O poder público praticamente ou quase nada pode influenciar nessa decisão. Mas lembrando a comunidade que essa decisão de uma empresa nova, ela é emergencial, ela é um fator único até que saia de fato um novo edital e uma empresa possa operar o sistema de forma definitiva. E é importante esse estudo, muito embora eu penso que o município já deveria ter contratado, esses profissionais já deveriam estar na rua fazendo as pesquisas, os levantamentos, porque nós temos que ganhar tempo. Esse estudo é importante porque ele vai desenhar para nós o sistema. Hoje nós temos muitas dúvidas, se é viável, se não é viável, quais são os gargalos, qual a condição hoje dos ônibus na nossa cidade, quais os horários que tem mais passageiros ou menos. Então, assim, são uma série de fatores, a sazonalidade disso, o período de férias ou não, época de verão. Então, assim, nós precisamos ter tudo isso muito bem desenhado, esses vetores, para que a empresa que possa vencer o sistema no futuro também, logo após 1, 2, 3 meses, não alegue inviabilidade. Então, o estudo é importante, mas entendo que só em setembro, é uma opinião particular minha, que de fato vai ter outra empresa de forma emergencial na nossa cidade. Rubens, na comissão vocês chegaram a conversar com a concessionária do transporte público aqui, com os donos da empresa, para ver a vontade deles de sair ou de permanecer, por exemplo? A empresa já sinalizou, inclusive, Almeri, na audiência pública que nós fizemos na Câmara de Vereadores de Itajaí, a empresa disse, olha, se tivesse tido outras audiências como essa no passado, talvez o transporte público não tivesse chegado ao ponto que chegou, né? E eles disseram na audiência de que eles foram à audiência pública exatamente porque eles não querem mais
tocar o transporte público na cidade. Então, no dia 16, como falou o vereador Marcelo, dia 16 de setembro, termina a determinação judicial para eles que eles têm que cumprir. Porque se eles não cumprirem, eles pagam R$10 mil por dia de multa. Então, dia 16 de setembro termina. Aí, começa a ser multado a prefeitura, se até lá ela não tiver regularizada a situação. A empresa já sinalizou que não quer mais e que não vai administrar o sistema, exatamente pelos vários motivos. Mas é bom lembrar que a empresa já trabalha em Itajaí há 52 anos. Houve épocas que ela fornecia um trabalho bom, que nós tínhamos muitos usuários do transporte. E esse número caiu menos da metade. De 2005 para cá, em 2005, a frota de ônibus de Itajaí tinha em média 2 anos de uso. Eram ônibus novos. Hoje são 9 anos de uso. Né? E aí você vê, em Itajaí, os ônibus passam por milhares de lombadas físicas. E até a lombada física interfere no preço do ônibus, da passagem. Porque cada lombada, o motorista precisa embrear, precisa frear, depois precisa retomar a aceleração. E o curioso, Almeri, é que em Blumenau quase não existe lombada física. E o trânsito funciona. Então, em Itajaí, nós precisamos discutir a mobilidade urbana de uma forma muito séria. Chega de se fazer mobilidade urbana, de se fazer ciclovia, de se discutir o transporte coletivo apenas para cumprir tabela. Nós precisamos discutir isso com seriedade e com prioridade. Porque se você for ver, a mobilidade, ela é um problema em todas as cidades. Está todo mundo se batendo atrás. Mas é simples. É só você, não precisa nem inventar a roda, é só fazer ela girar. Se você olhar os países de primeiro mundo, a Holanda, por exemplo, na década de 70, a Holanda tinha o mesmo número de mortes no trânsito que o Brasil. Era assustador, porque eles priorizaram o carro. E quando eles viram isso acontecer, eles disseram, opa, não é por aí o caminho. Vamos priorizar as pessoas. O que eles fizeram? Eles começaram a dificultar os automóveis de chegar no centro das cidades. Em compensação, eles fizeram um transporte público eficiente. Se você olhar alguns vídeos de mobilidade na Holanda, você vai ver ônibus para tudo quanto é lado e bicicletas. Lá as bicicletas, a ciclovia, tem prioridade. Tem túnel, tem ponte para ciclovia, passa por dentro de praças e aí você vê os executivos indo trabalhar de bicicleta. O governo ganha na mobilidade, ganha na saúde, quer dizer, é muito mais interessante. Mas aqui não, aqui a gente fez o contrário, nós priorizamos o carro e continuamos no carro. Aí você vê um automóvel, ao sair do programa, começa a observar quantos carros você vê na rua que é para transportar no mínimo 5 pessoas com uma pessoa dentro. Né? Então a gente entrou num problema que nós criamos e nós temos que resolver. Há que se fazer também uma campanha de incentivo, já que o número de usuários caiu, por que não fazer uma campanha para aumentar o número de usuários, né? Essa pesquisa do LabTrans, será que está previsto isso também? Como aumentar o número de usuários? Nós precisamos, Almeri, antes da campanha, nós precisamos definir o seguinte, do jeito que está não dá. Então nós vamos ter que implantar em Itajaí, o executivo, né? A prefeitura vai ter que implantar em Itajaí corredor de ônibus. E isso é uma briga com muita gente. Com muito comerciante, com muitos moradores que vão dizer que é ruim, que vai dar problema. Basta ver a ciclovia da Stefano no São Vicente, o problemão que gera, né? A Avenida Atlântica de opiniões, tanta né? polêmica também que houve. Isso, no fim todo mundo vê que a coisa é boa, que isso é evolução. Mas Itajaí vai ter que fazer corredor de ônibus. Itajaí vai ter que fazer mais uns terminais aí nas regiões do interior. Você imagina a região do Santa Regina lá. A cidade de Itajaí. Você viu quanta arrozal tem lá em volta? Aquilo tudo vai estar povoado daqui a uns 10 anos. E aí? Como é que vai dar mobilidade para esse povo todo? Entende? Então, vamos ter que trabalhar isso com seriedade, né, Marcelo? Você falou do Santa Regina, conheço algumas pessoas que moram lá e que só podem se locomover de carro ou de moto. Então não tem outra alternativa. Por ausência do transporte coletivo. Como que é essa fala de você, essa conversa com o executivo, Marcelo, da comissão? Nós temos uma cobrança constante ao Poder Executivo
muito embora o Poder Executivo tenha os seus esforços, nós temos que aqui reconhecer muito do desejo de resolver, mas eu particularmente gostaria que fosse mais rápido, né? Eu penso que é uma situação complexa, mas tem solução, não é algo também que não se consegue resolver, né? Basta ter boa vontade, vai ter rejeições em algum momento, como o vereador Rubens colocou, nós vamos mudar algumas ruas, nós vamos precisar impor algumas questões, porque é para a coletividade, nós não podemos pensar de forma individual, né? Porque aqui é meu cantinho, não, infelizmente ou felizmente a cidade cresce e a característica da cidade grande é isso, nós temos que às vezes andar uma quadra a mais para chegar naquele local. Nós temos muito aquele perfil de sair embarcado daqui e parar na porta de onde desejamos chegar. Isso aos poucos, por uma característica de cidade grande, vai tendo essa complexidade. Eu quero trazer aqui também um dado estatístico, assim, para cada R$1 investido no transporte coletivo, o país investe 12 no individual. A Federação dos Transportes Públicos, ela tem essa estatística. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, foi citado Santa Regina, mas nós temos, vereador, na Paciência, um loteamento autorizado, deve ser uma parte, mas deve ser totalmente autorizado pelo Poder Executivo, de 1.300 unidades familiares. Nós temos ali pela Balti um outro loteamento a ser feito, ali quem conhece a reta, a margem esquerda de quem vai para Brusque, de 5.000 casas também que vão ser implantadas. Então, assim, é necessário que tenhamos um transporte público de muita qualidade e principalmente eficiente, porque assim, o usuário, ele não vai entrar no transporte público, pois se ele passa de bis pelo ônibus, o ônibus está trancado lá no congestionamento. Ou de carro, se ele consegue superar isso, nós temos que ser eficiente. Sendo eficiente, eu não tenho dúvida que o usuário retorna, migra para o transporte público, se nós conseguirmos adequar. É possível, tem que impor, às vezes o Poder Executivo vai desagradar alguns, mas em virtude de agradar a grande maioria. Essa é a conversa que nós insistimos, a comissão também já oficiou o governo pedindo que acelerasse esse estudo do Labitran. A comissão também cobra um posicionamento, principalmente nesse período de greve, para resolver. Nós entendemos que pagar R$10.000 dia de multa é um equívoco, é um erro, mas é inevitável. O Executivo ele não vai conseguir concluir a sentença que o magistrado exarou, nesse caso o desembargador, obrigando que o edital fosse lançado até dia 16 de setembro. Isso eles não vão conseguir. É impossível eles fazer isso. Eles vão pagar multa sem dúvida nenhuma. Mas, embora se o resultado for para melhorar, a gente até reconhece. Mas, infelizmente, a situação ela nos deixa assim, um pouco apreensivo pelo ritmo que se é dado a um problema dessa envergadura. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. A gente torce realmente que algo seja feito, né? Inclusive antes do dia 10 de setembro, né? Que já está um prazo bastante curto, para que o usuário não fique aí na mão, né, como ficou esse tempo todo, gente que só tinha o Vale Transporte, teve que desmoçar R$4, R$5 por dia, já não tinha mais, teve que pedir emprestado para poder vir trabalhar. Uma situação constrangedora, complicada mesmo, e a gente torce para isso, né, que se ache um caminho na realidade. Né? Só lembrando aí que você também pode acompanhar, né, o trabalho lá da Câmara de Vereadores de Itajaí, tem lá o cvi.sc.gov.br e também pode participar das sessões lá para discutir problemas como esse do transporte coletivo e outros aí que envolvem diretamente, que impactam, né, na comunidade. A gente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá!